7h46, em linha conosco, o deputado do PMDB, veneziano Vital do Rego. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo ao Correio da Manhã. Esse desembarque em tempo recorde de decisão do PMDB é oportunismo ou é coerência? Qual o argumento que balizou o PMDB para deixar o governo? Bom dia. Bom dia, Valderedo. Um abraço. Um abraço a você, um abraço a Carlos, a todos os presentes, Tamires, Oscar, enfim, toda Campina Grande. Não há absolutamente qualquer oportunismo numa decisão colegiada, por aclamação, adotada pelo PMDB. Quem diz isso, obviamente, diz por razões conhecidas. É bom que nós lembremos, e aos que não lembram, cabe-nos fazer essa lembrança. E me recordo que desde 2015, no início, inclusive, da legislatura, na qual participamos nós, em fevereiro, eu tenho vivamente em minha lembrança que muitos integrantes do PMDB já eram defensores do desligamento em relação ao governo federal. É bom também que se diga, até porque alguns comentários foram feitos, e foram feitos por razões também conhecidas, e outros por não conhecimento de causa, que eu fui um dos que, de maneira equilibrada, sempre ponderada, como me comportei, sempre ressaltei a necessidade do PMDB ainda acreditar na recomposição de uma realidade extremamente difícil, vivida por nós, tanto na política como na economia. Durante os meses de 2015, fui eu, como outros companheiros, sempre equilibradamente a dizer que ainda era possível ter esperança de recompor, de reconstruir, de avançar em busca de uma retomada em face a essas delicadas situações vividas no país, de desemprego a galopes, de retração na economia como vivemos e como tudo indica vivenciaremos em 2016. Então, sempre é bom pontuar o comportamento que o PMDB teve durante esses últimos 14 meses, não apenas os últimos 14 meses, mas desde 2002, quando na Paraíba, por exemplo, fomos nós do PMDB, mesmo contra a orientação da Executiva Nacional, a apoiar a candidatura do presidente Lula. Agora chegou um momento, Valderedo, que não poderíamos desconhecer. E aí o PMDB, em nível nacional, repito, quase que à unanimidade, não seria uma voz isolada a conter essa torrente, decidiu pelo desligamento. Ou seja, neste primeiro momento, não há de se confundir a decisão do PMDB, que é a de desligar-se do governo, a aquilo que será posto daqui a alguns poucos dias, que diz respeito ao afastamento da presidenta. Então não há oportunismo algum. Há sim uma decisão colegiada que já havia sido amadurecida na convenção do último dia 12 de março, por amplíssima maioria, no sentido de que o tempo que fora dado, o tempo que fora concedido na expectativa de uma retomada, de uma reconstrução, de um novo momento para a política e para a economia, havia se esgotado. Eu vejo desta forma. E como partidário, eticamente, integrante da legenda, nós não poderíamos, o PMDB da Paraíba, desconhecer uma decisão por aclamação, repito, que foi adotada no dia tarde de ontem. Deputado... Pois não, querido. Tá me ouvindo? Porque teve um barulho aqui, pensei que tivesse caído a ligação. Deputado, o PMDB não se sente corresponsável com o que foi feito de bom no governo da presidente Dilma e também com o que tem de errado no governo, não? E só complementando, deputado, só complementando, o PMDB tem dificuldade no tempo que teve no governo de se sentir governo por desprestígio do PT? Olha, primeiro a gente sempre ressaltou, e eu continuarei a ressaltar, quem me conhece sabe muito bem disso, até porque durante esses últimos 14 meses, quem mais defendeu o governo em Campina Grande fomos nós e não os próprios integrantes das legendas que defendem ou que pelo menos fazem parte da base de sustentação. Basta que nós verifiquemos, por exemplo, para não citar outros casos, investimentos bastante consideráveis que o governo federal faz em Campina no tocante ao complexo habitacional Luiz Campos, e só quem falava sobre isso era eu. Como também, na condição de prefeito, sempre ressaltei as nossas parcerias. Durante 7 anos e meio, nós tivemos uma relação muito próxima com o Partido dos Trabalhadores, partido que colaborou, esteve conosco durante todo o período, praticamente todo o período,
só desligando-se por decisão partidária que eu respeitei na antevéspera do processo de 2012, apenas para que nós aqui registremos em memória aquilo que aconteceu. Em relação ao que nós construímos conjuntamente, não há dúvidas, querido Carlos Souza, e o PMDB sabe das suas corresponsabilidades, mas o PMDB não pode ser apresentado e apontado como aquele partido que, primeiro, deixou de querer colaborar. Muito pelo contrário, se nós não quiséssemos colaborar, essa situação política ela estaria muito mais grave se em 2015, por exemplo, nós tivéssemos deixado o governo. E não foi por sugestão, não foi por falta de sugestões. Durante aquele ano que passou, várias foram as oportunidades e reuniões de bancada no Senado, na Câmara, junto com governadores e com outros integrantes, aonde a pauta ela se cingia àquele ponto que era o de vamos deixar ou não. Então não foi por oportunismo, não foi por falta de compreensão e mais do que isso, não foi por querer ver a situação mais agravada. Se assim nós desejássemos, se assim o PMDB se dispusesse a fazer, teria deixado desde 2015, quando a crise também já era bastante significativa, tanto institucionalmente, sob o ponto de vista político, como economicamente. Então o PMDB colaborou durante esses 12 anos no qual esteve com o governo, tem participação no processo. Agora, existem decisões e a falta dessa capacidade de recompor, de reconstruir, de trazer a credibilidade junto a todos os setores da sociedade não podem ser imputados sob a responsabilidade do PMDB. Deputado, o vice-presidente do PT e ex-auxiliar do senhor, Hermano Nepomuceno, afirmou numa emissora co-irmã que o senhor vai ajudar a golpear o legítimo mandato de Dilma. Essa carapuça lhe serve? Não, de modo algum. O professor Hermano sabe muito bem qual é o meu comportamento e ele não, acredito que não tenha citado o meu nome, até porque me conhece, não de hoje, não na condição de colaborador da nossa gestão, mas até mesmo como meu professor. Então, não confundamos, até porque também não me posicionei e só haverei de me posicionar, como já disse a você e como já disse a outros veículos de comunicação a respeito de afastamento ou não da presidenta Dilma, no momento em que estiver convencido ou não da sua participação e do cometimento do crime de responsabilidade. Eu tenho uma absoluta compreensão e convencimento de que o professor Hermano não deva ter dirigido essas palavras ao meu respeito, porque ele sabe muito bem da minha formação. Eu sou, como todos os demais outros 513 deputados, somos julgadores. Ao contrário de alguns que já se anteciparam, eu tenho sempre que levar em conta isso. O bom julgador precisa conhecer as teses e os fundamentos da acusação, como também conhecer, do mesmo modo, as teses e os fundamentos da linha de defesa. E espero que até o final do mês de abril, enfim, a data que for marcada, a apreciação do relatório que sairá da comissão especial que está apurando esta participação ou não da presidenta Dilma, para que nós tomemos e firmemos e formemos a nossa convicção. Deputado, num eventual acordo, num eventual governo Temer, há um acordo com o PSDB para montar um governo de coalizão? Não, primeiro, eu não faço parte desse dia a dia, não enxergo e não identifico qualquer tipo de acordo. A tentativa de se dizer que se estabeleceu um acordo do PMDB com qualquer outra legenda não é apenas precipitação, não é apenas uma especulação, mas é uma clara maldade. Ou seja, quando os partidos tomam as suas decisões, quando o PT toma as suas decisões, a gente tem que entender como decisão partidária. Agora, o PMDB não pode tomar as suas decisões, é interessante. A gente só poderia tomar as decisões se fosse para beneficiar o governo. Durante esses tantos anos que nós estivemos juntos, nós éramos lembrados como um certo acessório. No momento em que o PMDB toma uma outra decisão que não é do interesse do governo, passamos a ser taxados ou passamos a ser expostos desta ou daquela maneira. Ou seja, o PT pode tomar as suas decisões e a gente sempre respeitou. Qualquer outra legenda pode tomar das suas decisões e sempre haveremos de respeitar. E por que não respeitam as decisões do partido como o PMDB, que tomou depois de tantos e tantos meses, apostando ainda nessa recuperação? Repito, o PMDB não lhe faltou chances e oportunidades em momentos agudos para, como vocês estão utilizando esse termo, não é nem muito do meu agrado, desembarcar. Eu prefiro desligar-se, sem
perdas daquilo que foi a relação construtiva mantida durante os 2 mandatos do presidente Lula e os dois mandatos praticamente da presidenta Dilma. Agora é uma decisão partidária. E aí, quando se coloca o nome de veneziano, o veneziano integra essa legenda, não poderia faltar a ela, não poderia desconhecer uma decisão e uma orientação. E não saio dessa condição de aliado do governo desconhecendo o que o governo fez. Mas a gente precisa identificar, nós precisamos enxergar e nós precisamos interpretar a realidade como uma realidade que foi levada ao convencimento da maioria esmagadora dos PMDBistas. Essa é uma situação posta. O presidente do PT estadual, Charlton Machado, disse que o PMDB está para o PT agora, assim como o PSDB. É adversário ferrenho. O senhor contava com o apoio do PT em Campina Grande e tem clima para uma conversa vistas as eleições de 2016, que o senhor é pré-candidato a prefeito de Campina? Não tenho muito o que dizer e fazer considerações sobre as declarações emocionais do presidente estadual, Charlton. É eminentemente uma declaração emocional. Você comparar o comportamento adotado pelo PSDB em relação ao PT ao que foi o PMDB durante esses 12 anos, dando sustentabilidade, garantindo governabilidade, garantindo quanto mais pudéssemos condições de recompor uma realidade que foi gerada não por equívocos, não por erros ou não por falta de credibilidade nossa, né, ao PSDB. Então, daí, só por essas declarações, seriam suficientes para que eu não fizesse quaisquer outros comentários. É eminentemente uma colocação emocional. Sobre a questão do PT local, eu até tentei, né, até a ele próprio, Charlton, nesses últimos meses, sem nenhum tipo de resposta. Não foi pelo fato de ontem, mas eu nunca tive, por parte da própria direção estadual do Partido dos Trabalhadores, qualquer tipo de resposta à perspectiva de nos sentarmos. Então, para mim vai ser indiferente, até em face daquilo que nós observamos em 2012. Observemos que em 2012, depois de 7 anos e meio do PT participando do nosso governo, sem que houvesse qualquer tipo de informação prévia, o PT desconhece aquela parceria e toma uma decisão partidária que eu respeitei. Decisão partidária de votar contra o projeto que nós havíamos mutuamente ajudado a construir, né? O PT tem integrantes do PSDB dentro da sua própria sigla. Então, são questões muito mais do partido que devem ser respondidas pelos seus próprios filiados. O meu respeito, o meu carinho a algumas das figuras que integram o PT, eu assim digo publicamente, mas nunca, ou não vou dizer nunca, tinha perspectivas muito pequenas diante, inclusive, da falta de atenção às minhas tentativas de contatos que eu tentei fazê-los durante esses últimos meses. Deputado, ouvi a nota que o senhor emitiu, dando conta da disponibilidade do cargo de Ana Cláudia à frente da FUNASA. Sai com o sentimento de dever cumprido? Plenamente. E Ana Cláudia não foi apenas uma indicação política. Ana Cláudia foi muito mais do que uma indicação política. Ana Cláudia foi uma servidora que, com competência, com dedicação, tocou adiante e exerceu as suas obrigações e os deveres próprios do cargo que lhe foi confiado no pleito apresentado pelo PMDB de forma maiúscula. Então, não poderíamos e também não seria necessária a lembrança de quem quer que seja, depois que o PMDB ontem à tarde, por aclamação, à sua unanimidade, decidiu colocar à disposição do governo casos federais. Na Paraíba, nós só tivemos a oportunidade de sugerir o nome da senhora Ana Cláudia, como havíamos sugerido antes o nome de Bruno Gaudêncio, o nome de Tião Gomes, isso em 2007, enfim, e todos eles se desempenharam da melhor forma possível, junto à Fundação Nacional de Saúde. E aí o nosso agradecimento, que é um agradecimento não apenas dela, mas o meu próprio, a todos os servidores, a todos aqueles parceiros de um trabalho, não é fácil, é uma estrutura hoje muito combalida, é uma estrutura que perdeu muito em termos de condições de trabalho, perdeu muito em termos de reconhecimento aos próprios servidores, mas mesmo assim, tanto ela como todos os seus companheiros de dia a dia se desempenharam da melhor forma possível. Então, Ana Cláudia se desliga, fica à vontade para que outro possa tocar adiante, porque a gente sabe da importância da FUNASA para os 223 municípios, principalmente para aqueles municípios, Valderedo, Carlos Souza, com menos de 50 mil habitantes.
nesses últimos 3, 4 anos, algumas mudanças houve para que a FUNASA se dedicasse aos convênios, às parcerias em municípios com 50 mil habitantes, nos investimentos principalmente na área de esgotamento sanitário, em parcerias com prefeituras, com o governo do estado, através de recursos disponibilizados do governo federal. Então, Ana teve, durante esses 4 anos, condições de mostrar, assim como teve à frente da Secretaria do Interior, quando membro do governo do estado, de mostrar a sua capacidade, a sua competência. Deputado, transmitir aqui, deputado, o nosso amigo Rilmar Fernandes mandou uma mensagem, mandando um abraço para o senhor, está ouvindo também o Correio da Manhã. Deputado, obrigado pela atenção com nossa equipe, tenha um excelente dia. Meu irmão, um abraço ao Alderedo, a você, repito, a Tamires, ao meu querido Carlos, ao Oscar Neto, a todos os companheiros do Sistema Correio, sempre à disposição. Ontem eu não tive como atender a vocês, porque saía exatamente para um encontro de café da manhã com alguns parlamentares, antes mesmo da decisão que foi adotada às 3 horas da tarde pelo diretório e seus diretorianos do PMDB, mas sempre à disposição para falarmos acerca desses fatos em nível nacional, para falarmos sobre as questões da Paraíba e principalmente sobre aquilo que diz respeito ao dia a dia de Campina Grande. Um abraço aos senhores, uma ótima quarta-feira.